Fala galera do Vascão, protesto e o pau tá quebrando aí no Vasco, né? Essa derrota por 6-1 do Vasco, parecendo que poderia ser mais. Na minha visão, o Flamengo tirou o pé, se não, realmente poderia ter sido mais. Troca de treinador, sem jogar, tudo acaba sem jogar não, né? Acaba influenciando, né? Infelizmente, ficou sem jogar, né? Por causa do 2 semanas aí. Infelizmente, ocorreu essa derrota e o bagulho tá louco lá. Tomara que o Vasco se recupere no Campeonato Brasileiro o mais rápido possível, né? Para não beirar a zona de rebaixamento. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos ver o que Renata Fã e Denilson têm a falar sobre essa situação do Vasco. Agora o assunto vai ser sério. Vamos mudar um pouquinho a vibe, porque rolou um protesto bem pesado da torcida do Vasco no CT do clube. E o Thiago Carvalho vai contar essa história. Claro, o torcedor tem o trauma do rebaixamento, da Série B, e imagina que o time possa responder caso ele vá lá e cobre, né? Então, Thiago, conta pra gente essa história depois de uma goleada muito sofrida pelo Vasco. Tudo bem, Thiago? Olá, Renata. Amanhã foi de protestos aqui no Centro de Treinamentos Moacir Barbosa, na zona oeste do Rio de Janeiro, com a reapresentação do elenco do Vasco após a derrota no clássico contra o Flamengo por 6-1. Os jogadores até chegaram a treinar na segunda-feira, mas ontem receberam folga da comissão técnica. E a decisão aí do novo treinador Álvaro Pacheco não agradou aos torcedores, que consideraram injusta a folga dos atletas após a goleada contra o rival. Alguns atletas foram mais cobrados, entre eles o lateral direito Pumita Rodrigues. Pelo amor de Deus, vocês estão jogando nada, mano. Tu ficou olhando o Pedro fazer o gol de peito na tua cara, irmão. Cara, o que aconteceu? 6 dentro da área. 6 dentro da área, Puma. Tranquilo, mano. Que isso, mano? Vamos essa camisa aqui, mano. Irmão. O atacante Ryan, de apenas 17 anos, que foi titular no clássico ao lado do Verratti, também ouviu bastante protestos dos torcedores. Você é o mais frouxo desse elenco, sabe por quê? Tu tem Você 17 não corre, anos, mano. Tu tem 17 Mas anos, tu mano. pegou uma bola na ponta, Você joga desde a base, mano. Você joga desde a base. Você conhece isso aqui, irmão. Você é uma vergonha, mano. Eles tomaram de 6, Mano, pô. marca ninguém. Lá na frente parado. Cadê o tesão? Você não correu em nenhum momento, mano. time do 4x4 É uma vergonha, irmão. É uma vergonha. Vamos 17 anos. Mano. Você vai, O presidente do clube associativo, que agora também está no comando do futebol, Pedrinho, está nesse momento aqui no centro de treinamentos reunido com os atletas. Ontem, pelas redes sociais, Pedrinho oficializou a contratação do Felipe, também ex-jogador e ídolo do Vasco, como novo diretor técnico da equipe. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. O Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo. O próximo compromisso do Vasco é também pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 13 contra o Palmeiras. Até lá, Álvaro Pacheco, treinador português recém-chegado ao clube, terá os dias livres para treinamentos. O Pedrinho prometeu muitas mudanças no Vasco nesse momento em que ele assume a SAF do clube e a gestão do futebol. Entre essas mudanças, há uma expectativa do torcedor de uma possível chegada de Felipe Coutinho. O que a gente sabe nesse momento é que o atleta tem interesse em retornar ao Vasco e o Vasco também tem vontade de repatriá-lo. O Pedrinho tem conversas marcadas com o Felipe Coutinho nos próximos dias. Que pressão, que situação bem chata para os jogadores. Claro, perde em campo 6-1, não teve violência. O torcedor vai lá, fala o que ele pensa e eu acho que não tem que reagir mesmo, tem que escutar e tentar melhorar. Só que o próximo adversário do Vasco é o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, uma parada bem indigesta. Loirão, assim, a gestão, a administração do Vasco, não estou dizendo agora com o Pedrinho que está começando, acho que a tomar posse, né? Começando a ter voz ativa dentro do clube, mas isso bem recente. Essa decisão, pelo menos ainda dentro do campo jurídico, né? Porque acho que ainda cabe
a 77 partners lá, né? Recorrerem e tudo mais, e voltar a ter o poder ali majoritário do clube, poder mandar, tomar as decisões, mas nesse momento quem dá a voz ativa, quem tem voz ativa é o Pedrinho. E isso reflete muito dentro do campo, essa bagunça na gestão, essa falta de transparência, que aparentemente, a partir dessa voz ativa do Pedrinho, isso vai começar a acontecer tendo transparência, mas o campo fala muito, né? E o Vasco nos últimos jogos vem sofrendo bastante. Eu lembro que na semana passada eu falei que o Vasco tem muita dificuldade em conquistar os seus resultados, em construir jogadas. É um time que vai bem no sufoco, bem no limite, e ficou escancarado isso no jogo contra o Flamengo. Óbvio que era um resultado, uma derrota, não da forma que foi, mas já era uma derrota esperada, ou um jogo difícil por causa da qualidade do Flamengo, mas não da forma que foi. Foi muito, muito vergonhoso para o torcedor do Vasco e principalmente para os jogadores. Além do vexame de tomar um 6-1, a maior goleada do Flamengo na história, começa o jogo vencendo, sai na frente no placar e depois ainda deu espaço para 6 gols do Flamengo. O Vasco precisa rapidamente se reorganizar e o pior ainda, né? O Álvaro Pacheco estreando e já com essa goleada nas costas. Que coisa, hein? Bom, vamos... Professor, tentou casar com 2 S, é verdade. A liminar não conseguiu, então o Pedrinho continua mandando. Vamos acompanhar o que diz o Pedrinho. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente, eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos. Então, o meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. Eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Pedrinho, Breler, que caminhos você enxerga o Vasco agora seguindo com essas mudanças do Pedrinho, segundo ele, motivadas pelo desastre que foi a goleada sofrida para o Flamengo por 6-1. Continua uma confusão no Vasco. Melhora? Muda alguma coisa? Felipe agora trabalhando ao lado do Pedrinho ou não? A manifestação com atraso do Pedrinho, porque o torcedor do Vasco está há semanas esperando um posicionamento oficial da instituição, depois do que aconteceu com a 777, a liminar que tirou o poder da empresa, volta o Pedrinho, que é uma figura do associativo, e desde então parece que o Pedrinho também está perdido. O Pedrinho está tateando, tentando entender, só se manifesta ali na base de um desespero, de uma pressão, porque o torcedor do Vasco está indignado com a goleada. O Pedrinho fala algumas coisas, mas não responde, ou pelo menos não dá um norte para o torcedor. A fala do Pedrinho, o torcedor assistindo essa manifestação em rede social, olha e fala, não, agora o clube está na direção certa. Ele não deu ali caminhos para o Vasco. E faltam muitas coisas para serem respondidas. Na minha visão, há muitas incertezas. Essa briga vai continuar jurídica entre 777 e Pedrinho. Ela continua, não Total, mas fora isso, há coisas que hoje o Pedrinho é o cara que tem a caneta, que está no comando do clube, precisa responder. Questões até de campo. O David, por exemplo. O David era um cara que vinha jogando, um dos jogadores mais regulares do ataque. Não foi nem relacionado para o clássico contra o Flamengo. Foi uma questão burocrática da diretoria ou uma questão do novo técnico, do Álvaro Pacheco, que acabou de chegar? Isso ninguém respondeu. A questão do Medel. Medel foi afastado, escanteado. É uma questão disciplinar? É uma punição? O que está acontecendo? O principal... E vamos falar a verdade. Está fazendo falta. Não tá? Depende. Depende? Mas tá bom lá? Tá bom, não tá. Mas se for uma questão disciplinar, é justificável. Agora, o principal,
como o Vasco vai fazer para honrar as contas sem os aportes da 777, ou o que foi prometido. De onde vai sair esse dinheiro? Vai fazer dívida em nome da empresa, em nome do associativo? Como isso? Qual é o recado que se dá para os funcionários, para os jogadores? Porque daqui para frente até os atletas... O Pedrinho falou que conversou com os jogadores para dar uma tranquilidade. A propósito, hoje de manhã teve protestos lá, hein? De torcedores protestando contra Pedrinho, contra jogadores. Que é muito limite o que ele pode fazer, né? Não vai faltar vascainismo numa comissão que tenha Felipe, mas não é só com vascainismo que você vai sair do buraco, né, Breno? E até por isso... Pagar dívida, trazer jogador, qual é a solução, Mas então? outro ponto... Que tá com a 777, está tudo errado, uma bagunça, a empresa falindo, fechando as portas pelo mundo, tal, aí liminar. Aí com o Pedrinho também está tudo aqui. Qual é o caminho do Vasco, então? Depois de uma pancada dessa, a maior goleada sofrida pelo Vasco diante do Flamengo, tudo que o torcedor precisa é olhar para alguém e sentir confiança. Olhar e falar, não, tomamos uma pancada, mas há um caminho de reestruturação. O torcedor olha para 777, para o Vasco, para o Pedrinho, para o Associativo e vê uma indefinição completa, não vê perspectiva positiva e falta alguém para isso. Ele não tem as mãos meio amarradas? Mas nesse momento... O que ele pode fazer? Ele tem a caneta, mas não tem tinta? Mas nesse momento... A caneta dele? Não, mas nesse momento... Vai vacinar o quê? Mas precisa ter um plano... Mas precisa ter um plano, mesmo que mínimo, de curto prazo, e mostrar isso para o torcedor. Não basta só anunciar o Felipe. O Felipe é um ídolo, tem identidade vascaína. O Lúcio Barbosa, que também tem identidade com o Vasco, e qual o trabalho que entregou até agora como CEO? Muito pouco. O Abel Braga também tinha identidade. Então, só isso não basta. E parece que o Pedrinho age, nesse momento, de uma forma muito mais populista, pelo fato do Felipe ser uma figura reconhecida no clube e também amigo dele, são muito próximos, e coloca ali para dar uma satisfação mínima para o torcedor. Mas qual o aspecto técnico que justifica a escolha do Pedrinho? Uma explicação mais profunda. Isso falta chegar alguém, dar as caras e mostrar que é um comando mínimo. E o Pedrinho precisa fazer isso. Mas tem um lado também, ele tem que pôr gente de confiança dele. Mas não só de confiança, gente que mereça estar ali por competência e porque há um direcionamento, porque há uma visão mesmo que de curto prazo. Olha, a gente poderia falar mais muito tempo sobre o Vasco, só que o nosso tempo está chegando ao fim, porque vem aí o Sport Center. Então, já agradeço o Breler, o professor Celso, o Eugênio Leal e todos os nossos amigos e amigas que nos acompanharam em mais um F360, a melhor resenha esportiva das manhãs brasileiras. Bom, galera, é isso aí, né, rapaziada? A situação aí complicadíssima para o Vascão da Gama, que, caramba, maior goleada já sofrida na história do confronto. O Vasco tem, nesse momento, 6 pontos. Próximo adversário, dia 13, agora hoje é 5, daqui 8 dias, o Vasco enfrenta o Palmeiras fora de casa. É jogo complicadíssimo, né? Vamos estar na torcida aí, mas vai ser jogo duro, jogo difícil para o Vasco vencer o Palmeiras fora de casa. O Palmeiras, que é um dos times mais enjoados de sofrer gol, cara. O Palmeiras dificilmente sofre gol. Quando joga mal, não perde. Quando joga bem, arrebenta com os adversários, né? Essa é a realidade dura aí do Palmeiras. Última derrota do Palmeiras. As duas últimas derrotas do Palmeiras, aliás, foram em casa, né? Perdeu de 1-0 para o Inter no Campeonato Brasileiro e perdeu também para o Atlético Paranaense 2-0 no Campeonato Brasileiro. Então, impossível não é, né? O Atlético Paranaense está com 13 pontos, tem 7 jogos. E o Inter tem 5 jogos e 10 pontos. Nossa, o Inter pode até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, caso vença. Então não foi 2 times ruins que venceram o Palmeiras, né? O Vasco hoje apresenta um futebolzinho bem medíocre, bem ruinzinho, mas dá para acreditar que dá para ir lá e somar um ponto, né? Um pontinho que seja, seria algo valioso aí para o Vasco, tendo em vista que é um confronto fora de casa contra um dos melhores times do continente. Depois vem o Cruzeiro no dia 16, dia 19, Juventude fora de casa, dia 22, São Paulo jogando em casa.
Pensa, Vasco, pensa, porque a situação está complicada.